paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e estou aqui para comentar juntamente com você a lição de número 5 da nossa Escola Dominical desse segundo trimestre de 2024, que tem como título Os Inimigos do Cristão. O texto áureo para essa lição encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática nos diz que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe, que será feita na classe, aí com os irmãos da sua igreja, encontra-se em Romanos, no capítulo 6, do 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Você terá tempo para poder, então, fazer essa leitura aí com os nossos irmãos, que, inclusive, é muito importante que se faça para respaldar, dar base também aos assuntos que serão tratados na lição. A introdução da lição de número 5 nos diz que na jornada da vida cristã nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro e é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. É claro que nós poderíamos elencar outros inimigos, que estão nos pormenores das nossas vidas, porém, nós podemos resumir, que esses fatores, esses empecilhos que tentam nos atrapalhar a nossa caminhada estão vinculados a pelo menos esses 3 inimigos principais, que é o diabo, o mundo e a carne, que é o que nós vamos tratar aqui nessa lição. Só lembrando, essa lição, uma pré-aula, um subsídio. Você, professor, terá tempo para estudar mais e buscar recursos para poder ilustrar sua aula com bastante informações para agregar, claro, no conteúdo que será exposto. O primeiro tópico dessa lição tem como título: o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O primeiro subtópico diz: o diabo é real. Nesse primeiro subtópico, trata de falar da realidade, da existência desse personagem antagônico, que se opõe ao bem e que na Bíblia aparece com diversas expressões, diversos nomes, nomenclaturas. É claro que nem sempre ele teve essa robustez, essa aparição, essa visibilidade na Bíblia, como nós conhecemos hoje. Hoje, quando nós citamos esse nome, o diabo, o inimigo, é claro que nós associamos já ao adversário e já conhecemos todo o enredo da história, todos os acontecimentos que envolvem esse ilustre personagem que conflita contra o bem desde o seu início. E nós vamos ver que durante a narrativa bíblica, esse personagem ele começou a receber nomenclaturas depois que o povo foi deportado a Babilônia, o povo judeu foi para a Babilônia, e com a Babilônia caindo, em declínio, vindo assumir o Império Medo-Persa, com a sua tão famosa religião, zoroastrismo, que começou então a dar essas nomenclaturas, o povo começou então a se apropriar de termos para ser mais exatos, a hora de falar a respeito do adversário, do inimigo das nossas almas. Mas, desde Gênesis, esse personagem aparece como serpente, aparece de outras formas, mas ele está ali presente, tornando-se real e uma grande ameaça à fé, não somente daqueles que hoje são cristãos, mas já no Antigo Testamento aqueles que eram participantes das promessas de Deus, e a tentativa, o desejo desse personagem de sufragar a fé, de sufragar as forças espirituais de todos os homens de Deus que vivenciaram experiências gloriosas com Deus, é uma realidade. E não é de hoje que isso acontece. Quando nós somos tentados pelo diabo, quando
as investidas do nosso adversário, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, as suas astutas ciladas, né, ou também os seus dardos inflamados são lançados, cabe a nós refletirmos que essas investidas não são recentes, não são contemporâneas, elas já são antigas e já é uma busca já histórica do diabo tentar então sufragar nossa fé e tirar de nós a esperança de uma vida gloriosa com o Senhor. No subtópico de número 2 diz a descrição de Satanás. Vale a pena fazer essa leitura que diz o seguinte: as Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, né? Em Judas 9, ele, por pertencer a uma ordem elevada, e está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nós podemos perceber que o nosso adversário não é alguém robotizado, né? Na verdade, ele tem desejos pessoais. Inclusive, o fato dele ter caído em declínio moral e se rebelado contra Deus mostra já a sua intenção própria, né? Os registros bíblicos nos mostram que ele tinha um poder de persuasão muito grande. E foi esse poder de persuasão que convenceu os demais anjos a se rebelarem com ele, contra Deus. Isso evidencia e deixa claro que esse personagem ele tem vontades próprias e ele é um ser muito inteligente, por mais que use essa inteligência para o que é maligno, né? Até porque a sua natureza completa é corrompida, o seu destino já está traçado. A Bíblia nos aponta que há um lugar, um lago de fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos. Ele não tem mais nenhuma possibilidade de salvação, como prega o universalismo, muito pelo contrário, ele será condenado e já está um lugar preparado. Porém, enquanto esse evento não acontece, ele se apropriando da sua inteligência, se apropriando da sua sabedoria, embora inclinada sempre, obviamente, para o que é mal, ele vai tentar de todas as formas levar o máximo de pessoas consigo, né? Arrancando das pessoas a sua fé, tirando as esperanças, acrescentando o ceticismo, e isso não é de hoje. Por essa razão que eu costumo dizer que o nosso adversário, ele está muito além daquilo que nós pensamos às vezes. Às vezes qualquer incidente pequeno, a gente costuma atribuir essas questões ao adversário. É claro que há investida sim do nosso inimigo contra nós, mas tem coisas que são casuais, né, circunstanciais, que acontecem e que não tem uma influência direta do nosso adversário. Porque na concepção bíblica, o adversário das nossas almas, ele é um ser muito inteligente. Enquanto nós pensamos que ele está nos pormenores, ele está trabalhando em grandes instituições, em larga escala, escala governamental, escala global, e é o que nós vemos hoje. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e vale fazer uma ressalva. A Bíblia não diz que o mundo jaz do maligno, porque o mundo foi criação divina, então o mundo é criação de Deus. Mas a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo contemporâneo, já desde os tempos bíblicos, vem se inclinando para as coisas ruins, para o mal, e isso fez com que o mundo, que nós vamos falar posteriormente aqui sobre o que é a expressão mundo, mas o mundo no sentido cosmo, a Bíblia fala sobre a expressão cosmo, o mundo como pessoas, esse mundo está inclinado para o que é mal. Então, o mundo está no maligno. Então, vale fazer essa ressalva aqui também. Mas, entendemos que esse personagem é um ser muito inteligente e que não deve ser levado em brincadeiras, né? Mas tratado como uma batalha espiritual. A Bíblia nos fala, Efésios, como eu já falei, fala sobre as armaduras espirituais. E nós devemos nos revestir dela para lutar contra esse adversário, que não é um inimigo fraco. Tanto que se fosse tão fácil derrotá-lo, não haveria tantas orientações bíblicas para resisti-lo. Ok? Subtópico de número 3, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. E aí vem uma série de nomes, né? Serpente, que refere à sua sagacidade, Satanás, que é opositor,
diabo, que é acusador, maligno, que revela o seu caráter, dragão vermelho, que revela a sua ferocidade, tentador, né? Ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, enganador, Beelzebul, Belial. Olha quantas expressões, quantos nomes, né? E você, querido professor, que vai aplicar essa aula, você terá tempo e poderá discorrer em cada uma dessas expressões. Se você buscar a etimologia de cada uma dessas palavras, você vai conseguir construir aí uma aplicação, né, uma exposição do significado de cada uma dessas expressões e perceber quão feroz são as tentativas desse personagem, quão estrategicamente é feito, né, os seus planos para poder, então, destruir a igreja do Senhor, baseado em cada uma desses nomes e suas devidas características. Então, essa é uma das identidades que nós encontramos na Bíblia, né, tratando-se, então, do diabo, do nosso adversário, referindo-se à sua identidade, ok? Tópico de número 2, o segundo inimigo do cristão, a carne. Subtópico número 1 diz o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Precisamos fazer esta observação. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano, dos animais, né? Carne como nós conhecemos biologicamente, né? Está aqui nós com carne e a Bíblia também trata em ocasiões da carne nesse sentido também, ok? Mas também temos a carne na Bíblia referindo-se ao corpo humano inteiro. Nós como pessoas, como seres humanos, né, por completo, então a expressão carne pode ser também utilizada desta forma, né? Assim morremos na carne, então essas expressões bíblicas a gente também encontra. Também temos a carne como o ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade. Nós encontramos uma referência alusiva a isso em Salmo 78 e verso 39. E talvez a que seja mais pertinente à lição que estamos tratando aqui, a carne como a natureza humana pecaminosa, né? Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele refere-se à satisfação carnal em todas as suas dimensões. É por isso que nós vamos encontrar em Gálatas 5, né, que inclusive é o texto que está respaldando aqui esta lição, a seguinte expressão do apóstolo Paulo, né? As obras da carne são manifestas. Eu acho interessante a expressão que Paulo usa, porque obras da carne é uma coisa, fruto do Espírito é outra, né? Obra é diferente de fruto. O fruto, para você ter o fruto, você precisa primeiro plantar, regar, ter paciência e esperar crescer, para depois você colher o fruto. Há um processo, né, de tempo até que esse fruto seja produzido. Mas na questão da carne, é um contexto imediato. Perceba que Paulo diz, as obras da carne são manifestas. A obra, né, nós podemos interpretar uma obra, uma construção, por exemplo, né? Obra diz respeito a alguma coisa que está sendo executada, né? A partir do momento que eu começo a planejar uma obra, a trabalhar em cima de uma obra, usar como, por exemplo, aqui, um construtor civil. No momento que ele assina um contrato, ele vai para o canteiro de obras, ele faz uma medida daquele terreno, a obra já teve início ali. É por isso que Paulo diz que as obras da carne são manifestas, elas estão presentes em nós, elas são uma realidade, né? Faz parte do comportamento humano, a tendência humana, a inclinação humana é para as obras da carne. E essas obras da carne só podem ser vencidas com a ação salvífica de Cristo em nossas vidas, nos concedendo a sua graça, e através da paciência, do fruto do Espírito, a gente consegue então esperar para receber então o fruto do Espírito, para conflitar com as obras da carne, para vencer as obras da carne e não ceder a essa tentação. É por isso que essa expressão ela é tão importante, tão relevante, para nós podermos então entender o que é necessário fazer para vencer, para conseguir lutar contra as obras da carne
e vencê-lo. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo em suas cartas. O apóstolo Paulo evidencia que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Ele evidencia, né, não está registrado aqui, mas nós lemos ali em Gálatas capítulo 5 quais são as obras da carne. E é interessante nós fazermos uma observação, talvez não esteja aqui no texto, na lição, mas se você abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, você vai encontrar uma série de obras que são ali elencadas pelo apóstolo Paulo, né? Só que no final ele vai dizer que essas e outras, ou seja, a lista de obras da carne não acabam ali, né? Ele fala assim, essa e outras semelhantes, ou seja, há uma exposição de quais são as obras que Paulo define, mas ele deixa claro que essas e outras semelhantes. Então há outras obras que são semelhantes àquelas que também são obras da carne. Então há uma infinidade, a lista é comprida, né? Nós podemos perceber como que a nossa natureza ela é degradada, como a nossa natureza ela é corrompida. Por isso que Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo então necessário a obra salvífica, sendo necessário a graça preveniente, ou seja, a graça que vê antes, essa graça que vem através do Espírito Santo de Deus, essa graça que é desse ser, né, que é o nosso Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, através do seu atributo de onisciência, ele vê essa intenção do homem, né, e essa graça que vê antes, essa graça preveniente, ela vem e habilita o ser humano, dando a ele condições para encontrar-se com Cristo e então ser alcançado por sua graça e ter o seu coração transformado, regenerado, né? E essas obras da carne, então, elas são mortificadas, né? A carne fica anorexa, enquanto o espírito fica forte e a gente consegue vencer o mundo, consegue vencer os nossos desejos carnais através da graça de Deus. A perspectiva, o subtópico número 3, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para referir-se ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido. Como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Então, só reforçando o que foi tratado já nesses dois primeiros tópicos, né, a natureza pecaminosa ela é uma herança, né? Então, a carne, como nós estamos nos referindo aqui, a palavra sarx no grego, que diz respeito a essa natureza pecaminosa, não ao corpo humano como nós conhecemos. Isso é muito falado e encontrado no estudo da antropologia. Então, carne, no sentido pecaminoso da palavra, né? A carne como Paulo descreve, as obras da carne. Isso é uma herança vinda de Adão, né? Lá do primeiro homem, o seu livre-arbítrio pleno, completo, né? Porque Adão foi o homem que teve o pleno livre-arbítrio, escolher bem e mal, né? Sendo após isso a queda, né, a nossa inclinação sempre para as coisas do mal. Então nós recebemos como herança essa natureza pecaminosa. Nascemos já em pecados, né? Nossa natureza já está corrompida. Essa natureza, então, ela é transformada, ela é regenerada, né? Ela é transformada pela obra de Cristo na cruz do Calvário, quando nós, então, reconhecemos que precisamos dependendo. Por isso que eu quero fazer um parênteses para destacar o porquê que eu amo tanto o cristianismo, o porquê que eu decidi ser cristão. Porque o cristianismo é a única religião que ensina que para ser salvo, essa salvação, ela vem de Cristo.
Porque as demais religiões ensinam que para você ser salvo, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo lá, você precisa ter méritos, né? É a questão da meritocracia. Se você merecer, você vai ser salvo, né? Não estou dizendo que no cristianismo você tem que ficar de braços cruzados, né? Porque a fé sem obras ela é morta, né? Nós precisamos corresponder a essa obra salvífica, mas ela depende exclusivamente de Deus, através do sacrifício na cruz do Calvário e também da minha intenção de aceitar esse sacrifício, da minha intenção de aceitar essa oferta. É uma oferta quase que irrecusável, mas porém, pelas obras da carne, o inimigo tem cegado alguns que não conseguem enxergar o presente que é a salvação em Cristo Jesus e o privilégio que é ser salvo pela graça. A graça que é de graça, não tem custo, não tem valor, não tem dinheiro, você não precisa pagar nada. Ela veio de graça para nós, para a nossa regeneração. Agora vamos para o nosso tópico número 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeiro subtópico, perspectivas bíblicas da palavra mundo. E aqui vai ser bem interessante você, querido professor, se aprofundar nessa expressão mundo, cosmo, e ler também bastante a lição, porque talvez esse seja um tópico bastante expositivo, posso assim dizer. Vamos lá. As 5 conotações bíblicas para a palavra mundo, né? A terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades, o planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Até, inclusive, vale fazer uma ressalva aqui, uma observação, talvez a título de informação para você. Lá em João 17, nós vamos encontrar a expressão mundo algumas vezes. Não lembro o número de vezes, mas eu acredito que umas 7 ou 8 vezes aproximadamente, nós encontramos a expressão mundo. E cada vez que é apresentado ali mundo, tem uma perspectiva diferente, né? Jesus está dizendo, enquanto estive no mundo, né, eles não estiveram no mundo, né, livra-os do mundo, tal. Então, essa expressão mundo aparece várias vezes, mas cada vez que Jesus se refere, tem uma perspectiva diferente, uma raiz etimológica diferente ali. Por isso que é importante nós entender, primeiramente, ao entrar nesse tópico, o que é mundo. Né? E se tratando de inimigo do cristão, o mundo aqui, obviamente, que não é o mundo como nós conhecemos, o mundo cosmológico, esse mundo natureza, mas é esse mundo aqui que o escritor trata aqui, né? Sobre as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, né? Pessoas que decidem se voltar às coisas que são do mundo. Como eu já disse anteriormente, o mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo está corrompido pelas obras da carne, corrompido pelas obras malignas. Então, a pessoa que deseja estar no mundo dentro dessa perspectiva, então, é uma pessoa que se torna independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então, é dentro dessa proposta, dentro dessa visão, né, dessa cosmovisão que nós entendemos o conceito de mundo. Nós estamos no mundo. Se olhar numa perspectiva literal, estamos no mundo, habitamos nesse mundo. Porém, o mundo aqui diz respeito a viver independente de Deus, separado de Deus, numa outra sociedade que não é a sociedade cristã, não é a sociedade divina, não é o padrão bíblico. Subtópico número 2. 3 níveis de vícios infames. Veja só. As concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Vamos lá para explicar os 3. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Aqui é o estado do homem após a queda. Então o homem
ele nasce nessa condição, ok? Uma pessoa caída. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui é a depravação total do ser humano, que nós também acreditamos, né? Nossa linha soteriológica também ensina isso. Nós cremos numa linha arminiana, né? Dentro da soteriologia, e nós, dentro dessa linha, também ensinamos que o homem é depravado. O homem, ele é caído, e para alcançar a graça de Deus, até para alcançar a graça de Deus, depende de uma ação divina, né? Jesus diz, não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vós. Também há esta questão da graça preveniente que habilita o homem para se encontrar-se com Jesus, né? Nós não seguimos a linha de Pelágio, né? O semipelagianismo, que ensina que o homem tem condições em si de levantar-se e encontrar-se com Deus. Não, muito pelo contrário, o homem é depravado e a sua natureza ela é corrompida, ela é modificada pelo pecado. Por isso que Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Enquanto estamos nessa condição, somos apenas criatura, fomos criados, mas ainda não pertencemos à família de Cristo. É por isso que João capítulo 1 diz que ele veio para o que era seu, seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos, não chamados, de serem feitos filhos de Deus. E agora somos cordeiros da promessa, participantes dessa promessa, fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Então saímos da concupiscência da carne. Mas também aqui a concupiscência dos olhos, né? Tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas, pela mídia, música, filmes, literatura, arte, para ceder aos desejos carnais, né? Então, a concupiscência dos olhos é aquilo que está diante de nós, é aquilo que alimenta a nossa carne, né? Então, aquilo que eu olho, aquilo que me atrai, aquilo que eu observo, que desperta o interesse em mim, né, e que me leva a cometer atos que são contra a palavra de Deus, que violam os preceitos sobre a minha vida, entra na questão da concupiscência dos olhos, né? Por isso que Jesus diz que mais vale a pena você arrancar um olho e chegar no céu sem um olho. É claro que nessa linguagem é uma linguagem um pouco metafórica, não fala literalmente de arrancar o olho, mas fala sobre tirar essa concupiscência, arrancar essa concupiscência, né? Evitar de olhar lugares que você sabe que te inclinará ao pecado, né? Quando acessar lá o celular, quando acessar o computador, evitar sites, evitar conteúdos que você sabe que em algum momento vai levar você a cometer algum pecado. Mas procurar sempre se alimentar de coisas saudáveis, de coisas espirituais, né? De coisas que realmente vão levar você ao conhecimento, levar você também a estar mais perto de Deus. E também temos aqui a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada, né? A soberba da vida é quando a pessoa ela já se coloca acima do Criador. Ou em alguns casos não reconhece o Criador, ela acha que a sua vida, ela tem sua vida por preciosa, sua vida por valiosa, né? E desdenha, e ignora, e debocha também das coisas espirituais, né? Sendo egoísta em relação a essas questões, sendo parcial em relação às coisas de Deus. E isso é a soberba da vida. E como diz o comentarista, é o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada, né? Não é de hoje que acontece, mas hoje, no mundo contemporâneo, vemos o advento dessa prática, né? Me fugiu agora a expressão mais apropriada para falar sobre essa questão, né? Mas, infelizmente, nós temos hoje isso acontecendo com frequência no mundo atual. Agora, para nós terminarmos aqui, subtópico número 3, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio das ideologias anticristãs.
estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Que possamos estar vivendo no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade, às vezes, nos faz exigências. Para viver a plenitude dessa vontade, é necessário, às vezes, renunciar a algumas coisas. E renunciar não é fácil. Mas saiba que quando nós renunciamos aquilo que queremos para viver a vontade de Deus, nós venceremos o mundo, né? A Bíblia diz, Jesus diz, né? Tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Ele venceu. Ele não diz vós vencereis, mas é claro que se estivermos em Cristo e se nós lutarmos com Cristo, nós venceremos também o mundo e as suas tentações, a carnalidade, o diabo e o mundo pecaminoso como nós tratamos aqui. Para encerrar, a conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Amém? Ficamos por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe essa aula que você vai ministrar, você, querido aluno que nos assistiu até aqui. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.